Muito obrigada, doutora Patrícia, que continua incomodando. Eu gostaria agora de chamar ela, que é promotora de justiça e membro do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, colunista semanal na revista Marie Claire, e foi vencedora do Prêmio Carlota Pereira de Queiroz em 2017, doutora Maria Gabriela Prado Mansur. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite a todas e a todos. Vejo alguns homens aqui. Eu queria inicialmente me desculpar pelo atraso. Eu estava saindo do fórum e eu tive uma vítima de violência para atender, de um caso que há muito tempo, de tamanha gravidade, que eu não via. Para vocês terem uma ideia, ela estava sofrendo todos os tipos de violência. A última violência que ela sofreu, o companheiro chegou embriagado em casa, tentou ter relação sexual com ela, ela não quis, ele pegou uma gilete e deu uma cortada na vagina dessa moça. E eu fiquei extremamente abalada, assim como a professora Patrícia falou que as pesquisas, trabalhar com o tema mulher é muito sensível. E em determinados momentos, a gente está até um pouco mais vulnerável. E isso acaba nos afetando, sim. Ainda que nós consigamos separar a profissional da mulher, essa é uma característica nossa, que nós não devemos perder. Essa sensibilidade para sentir a dor da mulher, para sentir a culpa que a outra mulher sente, para sentir também a vontade de lutar por outras mulheres. Então, em homenagem às mulheres, eu faço essa abertura e agradeço à vereadora Érica Tanque pelo convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Quando eu a conheci, eu tive ótimas recomendações da senhora e eu agradeço e fiquei lisonjeada com o convite, até pelo tema que muito me interessa. Queria cumprimentar as minhas colegas. Infelizmente, eu não consegui ouvir, mas os 20 minutos que eu ouvi da professora Patrícia, que eu sou fã incondicional, eu já me emocionei e já me senti contemplada, professora, em várias falas aí da professora. A Karina também, que é uma pessoa que eu conheço pouco pessoalmente, mas muito pelas redes sociais, pelos artigos, pelo engajamento dela na luta pela igualdade de gênero e pelo espaço da mulher em todos os lugares que ela quiser, tanto público quanto privado. Vocês são grandes referências para mim. Queria cumprimentar também as pessoas presentes e as policiais militares aqui presentes e também deixar meus cumprimentos para o meu colega, amigo, o juiz Dr. Guto Barrichello, que também é um entusiasta da causa da mulher. Às vezes ele não gosta que eu brinque, às vezes ele dá uma escorregadinha, mas é normal dos homens, né? Mas, via de regra, 90% ele vai bem, vai muito bem. Aliás, outro dia eu estava procurando uma sentença de encaminhamento de autor da violência para os grupos reflexivos de homens, que é um projeto que eu acabei desenvolvendo com um bom resultado, e não tinha essa sentença. E aí, de repente, a Najara, que eu também agradeço e apresento ela para vocês, a Najara trabalha comigo, ela que cuida de toda a parte do meu site, me ajuda a escrever os artigos, essa parte aí da minha vida de militante pelos direitos das mulheres. Ela falou: doutora, achei um artigo, uma sentença. Eu falei: nossa, que bom, é a primeira. A hora que eu fui ler, de quem que era? Do doutor Guto Barrichello, encaminhando o autor de violência doméstica para o trabalho com os agressores. Então, ele já demonstrou na sentença que são nas atitudes que a gente percebe quem luta ou não pela igualdade. Ele mostrou que ele estava preocupado, sim, com a ressocialização do autor da violência, porque é a mulher que vai ser beneficiada por esse trabalho. Hoje, meu tema, eu falo muito de violência contra a mulher, a violência doméstica, os tipos de violência. Hoje foge um pouquinho, mas eu também achei interessante, porque é um momento que a gente para
para pensar qual é a posição da mulher hoje nas carreiras jurídicas, principalmente nas carreiras públicas. Existe um mito, que para mim é um mito, de que, como as carreiras públicas, a forma de ingresso é por concurso público, não há nenhuma desigualdade entre as mulheres que passam nos concursos públicos, porque as provas elas são, via de regra, sem identificação, num primeiro momento, que é a prova-teste. Num segundo momento, também é sem identificação, que são as provas escritas, mas aí nós já vamos começando a ir para o gargalo, a prova oral. Como é formada atualmente a banca dos concursos, por exemplo, para a magistratura e para o Ministério Público de ingresso na carreira? 90% homens. Isso quer dizer alguma coisa? Ah, mas não tem problema, porque ele está analisando a meritocracia. Mas aquela menina, aquela mulher, aquela estudante que senta na cadeira para ser inquirida por uma banca lotada de homens, provavelmente ela não vai se sentir representada. Ou ela vai inconscientemente, que é um viés inconsciente, não se sentir parte ou capaz de estar lá. Mas pior, muitas vezes ela se sente identificada por apenas uma mulher na banca. Uma mulher na banca. O que também a afasta do sistema de justiça, porque é uma única mulher. E aquela sensação é de que a mulher está sempre sozinha, a mulher está isolada no sistema da justiça. Dificilmente vai ser uma mulher negra, como você chama? Elisa. Eu assisti a novela esses dias e eu vi que a juíza... Quem assistiu a novela? O outro lado do paraíso. Tá boa a novela, hein? Tá boa. O outro lado do paraíso, ela traz a moça negra, que começou o papel como empregada doméstica, que veio de uma região dos quilombos, e aí ela vem fazer o papel da empregada doméstica, aquela coisa bem característica. Aí o filho se apaixona pela empregada, mas imagina a mãe falar que o filho vai casar com uma mulher negra, empregada doméstica, e ela proíbe, de alguma forma, ou chantageia, e aí a moça sai da cidade, mas ela volta. Ela volta como juíza, uma juíza negra. E é um exemplo para muitas pessoas. Mas dificilmente tem uma mulher negra. Aliás, eu no Ministério Público eu conheço poucas colegas negras, talvez uma ou duas. Uma ou duas. Mas agora nós temos um concurso histórico em que há as cotas para as mulheres, para as pessoas negras de uma forma geral no nosso concurso, que está em andamento. E depois que tem aí a prova oral, nós temos o quê? A entrevista pessoal. A entrevista pessoal para avaliar o quê? Na entrevista pessoal. Quais são as perguntas da entrevista pessoal? E aqui eu remeto, nem vou precisar responder, eu remeto à pesquisa da professora Patrícia. A turma que fala na advocacia, porque muita gente entende que não existe essa diferença no Ministério Público e no Judiciário, porque entra por concurso. Não é a pessoa, eu quero trabalhar naquele escritório, é de iniciativa privada. Mas quem se prejudica com a entrevista pessoal? Até porque, na magistratura, já foi retirada a entrevista pessoal nos concursos públicos. Porque eram perguntas como você vai fazer na comarca se você tem filho? Você vai ser mandada para Rosana? Você tem que falar que vai, né? Ou você está numa comarca que só tem uma mulher e um juiz, como que vai ser?
se tiver filho, seu filho vai te acompanhar se você for levada para uma comarca. Então, acaba indiretamente sendo obstáculos para aproximar a mulher do concurso. Para aproximar a mulher do concurso. Porque ninguém vai perguntar para o homem, se ele for casado, se ele vai deixar a mulher para ir para Roraima, ou desculpa, para Rosana. Como a professora falou, eu vou para Nova York, daqui 3 dias eu volto. Isso é muito corriqueiro. Quando o homem tem algum projeto, alguma viagem, alguma coisa muito importante para fazer, ele é casado no seio familiar, cuidando do ninho, e se ele tem alguma coisa muito importante, o chefe dele fala assim, olha, amanhã você tem que ir para... Não vou falar Nova York, você tem que ir para Brasília, para a gente aproximar mais, né? Você tem que ir para Brasília e ficar 2 dias lá defendendo alguma coisa. Ele vai falar assim, não, espera aí que eu vou ligar para uma mulher que eu vou perguntar se eu posso. Nem na cabeça dele ele vai pensar, ele já está pensando, vou dar um jeito, falar que é importante para a família, para a minha carreira. Agora, quando a mulher é convidada ou é perguntada se ela pode ir, a cabeça da mulher já vem o filho, o marido, o que vai falar, com quem que vai deixar. Se é casada, vem assim a preocupação do marido. Se não é casada, com quem que vai deixar os filhos. Se é solteira, aí vai, é ótimo. Mas é mais ou menos isso, e é com essa fala que eu quero chamar a atenção para 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, mitos. Em concurso público existe, sim, uma desigualdade de gênero muito grande. Muito grande. Até vou dar um exemplo pessoal. Como estamos aqui em poucas pessoas, eu me sinto um pouco mais íntima para falar. Quando eu ingressei no Ministério Público, eu entrei em 2º lugar. Por quê? Porque eu estudei muito. Por que eu estudei muito? Claro, eu queria estudar de qualquer jeito, eu queria passar de qualquer jeito. Mas existia um pano de fundo. O meu, então, marido, que agora é ex-marido, pai da Camila, que tem 18 anos, ele não aceitava o fato de eu entrar no concurso e morar em outra cidade. E ele me pressionava em relação a isso. Eu tinha 25 anos, ele me pressionava. Ele falava, se você for para fora, eu vou me separar e ainda vou ficar com a guarda da Camila. E a gente fica tão... Quando o problema é com a gente acaba ficando tão... não vou falar ignorante, que é muito pesado, mas a gente acaba ficando tão distante do que é verdade, que a gente acaba acreditando. Poxa, eu posso perder a guarda da minha filha, porque eu vou passar no Ministério Público e eu vou para registro. Eu não vou falar toda hora Rosana, não vão achar que é o fim do mundo. Para registro, que é mais ou menos parecido. Então, o que eu fiz? Estudei muito, porque eu sabia que quem passa nos primeiros lugares escolhe a primeira comarca. Eu passei em 2º e escolhi Osasco. Eu ia e voltava todo dia. Ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Porém, quando abrem as promoções, os primeiros escolhem para onde vai se promover. Eu atrasei a minha carreira em praticamente 10 anos. Por quê? Porque eu não podia escolher qualquer lugar. O outro meu colega, que passou em 56º lugar, eu sempre dou o nome dele, ele fala assim, para de falar mal de mim nas palestras. Então, como eu gosto muito dele, ele passou em 56º, ele já hoje em dia está na capital, é assessor do Procurador-Geral há muito tempo. E eu acabei de chegar na capital. Cheguei na capital o ano passado, depois de 14 anos de profissão. Porque eu ficava escolhendo os locais próximo de São Paulo, porque é muito difícil você tirar a filha da escola e levar para uma outra cidade. É muito difícil você falar tchau para o marido e ir embora. E outro dia, uma promotora solteira, a professora também falou para mim o seguinte, também é difícil para a mulher solteira ir para Rosana, não é porque só tem filho, porque lá eu vou sair com quem? Com o padre da cidade, vai ter ninguém, vai ter o que fazer. Mas a gente também tem que olhar o outro lado, não é só a maternidade, não é só o casamento que faz com que as pessoas, as mulheres tenham as suas escolhas. É um contexto. Ela falou, você demorou 14 anos para chegar, eu vou demorar mais 15 para casar. Porque ela também está escolhendo, ela não quer ir para a Rosana, eu morri de rir com ela, ela é uma ótima pessoa, na verdade, coitada, ela é viúva.
O marido dela morreu num acidente de carro quando ela entrou no concurso. E aí tem essa questão de não ter a igualdade. Então, quando a gente ingressa, todo mundo praticamente igual, as mulheres ficam e os homens vão. E quando os homens vão, eles começam a participar da onde? Da política institucional. As mulheres não conseguem participar, porque elas ainda não chegaram na capital, estão em comarcas. Quando você vai para inicial ou para intermediária, é um trabalho muito pesado, em que você não consegue ter tempo para, além de ser mulher, mãe ou solteira, enfim, você cuidar da promotoria e se dedicar para a atividade institucional, então você se afasta da política institucional. E quando você se afasta da política institucional, você não ocupa o espaço que a mulher teria que ocupar. E acontece o quê? O que acontece com esse espaço? Homens. E aí quem faz a política institucional de um poder em que há, hoje em dia, 30% de mulheres? E talvez não há essa preocupação em promover essa igualdade de oportunidades para as mulheres. Aí vem os mitos. Mulher não vota em mulher. Mulher não gosta de política institucional. E a mulher não consegue dar conta do recado. E essas três coisas, se a gente percebe, e uma delas eu vi bastante esses dias, que mulher não vota em mulher, é justamente para, mais uma vez, colocar a culpa na mulher, pelo fato de nenhuma mulher ter sido eleita. Ah, a mulher não votou em mulher, porque mulher, você não entrou porque a mulher não vota em mulher. Só que a mulher representa aí o quê? 30% da instituição. Sendo que ela precisava de, no mínimo, 50%. Ou seja, não é culpa das mulheres. Porque nem se todas as mulheres votassem nela e nenhum homem votasse, ela não ia entrar. Mas a culpa é das mulheres. As mulheres não se interessam. É como se tivesse um chip. A mulher não se interessa por política, o homem se interessa por política. Eu estou falando política institucional. Porque existe um paralelo entre as mulheres na política, poder legislativo, poder executivo, e as mulheres na política institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é muito importante. Porque é o chefe dessas instituições que vão falar, por exemplo, que precisa ter mais varas de violência doméstica, que precisa ter mais promotorias especializadas em violência contra a mulher, que tem esse olhar para o que a mulher não promotora só precisa, mas que a mulher da sociedade precisa. Eles que vão ditar as regras da instituição. Agora que eu vou começar. Só queria trazer para vocês a proporção de homens e mulheres nacional, a média de membros. 59% de homens e 41% de mulheres. Média nacional de colégios de procuradores, que é um órgão mais alto, em que as pessoas mais velhas fazem parte, mais antigas na carreira. 64% homem, 36% de mulheres. Olha como vai diminuindo. Média nacional de procuradores gerais de justiça, que é o chefe da nossa instituição. 84% de homens e 16% de mulheres. Aqui em São Paulo, nós nunca tivemos uma procuradora geral de justiça, mulher. Está meio desfocada aqui, e isso daqui eu vou dar o crédito que eu retirei da tese de colegas de Minas Gerais, que apresentaram uma tese agora, em que eles falam a proporção de homens e mulheres. Quantidade total de homens geral é 6.300 e a quantidade total de mulheres é de 4.300 e pouco no Brasil inteiro. Aqui nós temos São Paulo. Eu que fiz a pesquisa de São Paulo, a média de São Paulo é de 30% de mulheres e 70% de homens. Nos cargos de liderança, quantas mulheres nós temos atualmente? Muito embora nós
sejamos 30% dos membros. Nós temos uma vice-corregedora. Acabaram de ser eleitas, se não me engano, 8 mulheres, e olha que avanço, que são do órgão especial, sendo que as 2 mulheres, são as 2 primeiras colocadas, são mulheres, as mais votadas. E nós tivemos no sábado uma votação em que havia 4 mulheres para o Conselho Superior do Ministério Público. 4 mulheres. Nós tínhamos, eram 12 pessoas concorrendo para 6 vagas. 4 mulheres. Quantas vocês acham que entraram? Uma mulher. E aí que surgiu a questão, porque nós incentivamos as mulheres a participarem das eleições, e aí falaram, poxa, incentivaram tanto, cadê? E aí, professora, com uma fala irônica para as mulheres, ué, cadê a sororidade? Cadê a mulher votando na mulher? Cadê? E tem até um artigo, depois do seu que vou passar para vocês, que fala o fim do voto sexista e o voto feminino. Falando que não tem essa história de ser homem e mulher, que vota no mais competente, ou na mais competente. Como se as mulheres que estavam lá não eram competentes. Agora, o que eu acho? Faz pouco tempo que as mulheres estão começando a participar mais da vida institucional. Então, essas mulheres não fizeram networking, não participaram muito tempo das campanhas políticas, não estão toda hora fazendo as alianças. Então, é uma coisa que é praticamente nova, em que nós não tivemos as mesmas oportunidades que os homens. Então, não pode falar que a mulher não votou na mulher. Mas tem que ver como que é. Foi dada oportunidade igual para essas mulheres participarem? E aí vem aquela fala, a mulher critica a mulher que deixou os filhos sozinha e foi fazer campanha criticada. É como se fosse a política normal, fora das instituições. Nossa, só viaja, e quem cuida do filho? Por isso o filho vai dar trabalho. Aí acontece qualquer coisa com o filho, você fica, a culpa é minha. O que eu estou fazendo aqui? Dá essa sensação. Aqui são os totais de membro. Nós temos aí Procuradoria de Justiça 291, sendo 70 de procuradoras e 221 de procuradores. Hoje em dia, em São Paulo, nós temos 1.697 promotores, sendo 630 mulheres e 1.067 homens. Se a gente olhar assim, a diferença não é tanta, mas eu vou mostrar para vocês já como é. Aqui são os ingressos, olha, nós temos aí uma proporção 50 para 49 feminino, ingresso nos concursos, 55, 44, 43, 56, mas isso está diminuindo. 2016 nós tivemos 29 mulheres e 51 homens. Nessa banca de 2016, não tinha nenhuma mulher procuradora de justiça. E aí, eu também brigo um pouquinho, fiz um ofício sugerindo que nos próximos concursos, porque aquele já estava fechado, fosse verificada a necessidade de mulheres na banca. Para mim, como promotora, não só pela representatividade da estudante, da advogada que vai prestar concurso, que isso é importantíssimo. Eu me sinto representada quando eu vejo uma mulher no local. Me sinto representada e me sinto feliz. Mas tem mulher machista. Não faz mal, mas eu me sinto. Depois o resto a gente resolve. Mas eu me sinto como promotora representada quando tem uma mulher da minha instituição representando as mulheres do Ministério Público como banca examinadora. Ela vai poder avaliar quem vai ser o próximo ou a próxima promotora de justiça. Tem os dois lados.
E aí eu fiz um ofício para a OAB, que eles ainda não tinham nomeado, e sugeri ao presidente Marcos da Costa que indicasse uma mulher para compor a banca. E ele indicou. Não só indicou, como se comprometeu a, dentro do possível, observar sempre a nomeação de mulheres advogadas para comporem bancas de Ministério Público e Poder Judiciário. E esse ano, ele indicou 2 mulheres para compor a banca. Aqui são os dados também, ó, só para vocês verem. Participação feminina no órgão especial, ó, uma mulher, 2, 0, uma, conta 19, 19, 18, 20, 19, 19. E aqui são os nomes, eu vou passar rapidamente para a gente não passar também. Aqui da ONU Mulheres. O que é importante? Tem os princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres, que é voltado para as empresas, setor privado. O que eu estou tentando fazer com a ONU? Uma sensibilização para falar também é importante a igualdade de gênero dentro das instituições públicas que passam por concurso, principalmente o Judiciário e o Ministério Público. Adotar os princípios de empoderamento feminino dentro das instituições. Não com lucro, enfim, os princípios que eles falam, gênero sensível à igualdade, tratar homens e mulheres de forma justa, mas muitos daí nós conseguimos utilizar para dentro das instituições públicas. Principalmente, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Se eles quiserem, eu posso ficar à frente desse. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa, que seria da instituição, na promoção da igualdade de gênero. Estabelecer liderança corporativa, garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham no local. Então, que eles adotem uns princípios, como se fosse um selo de qualidade para os órgãos públicos. Porque aí você exige do líder ou da líder esse comprometimento público com a sua instituição. Isso é muito importante. Hoje em dia, 90% dos homens líderes que estão na copulação homens, e eu estou propondo para eles, também como aí uma representante do projeto Eles por Elas, da ONU Mulheres, que os homens assinam esse pacto, essa afirmação de comprometimento com as mulheres da instituição, de uma forma geral. Não é só assinar, é assinar e mostrar uma atividade positiva, não precisa ser uma ação afirmativa, atividades positivas que coloquem as mulheres em igualdade de oportunidades. E isso tem avançado muito. Para conseguir melhorar essa igualdade, eu fiz uma proposta de criação da Diretoria da Mulher na Associação do Ministério Público, que foi a primeira diretoria nacional de todos os ministérios públicos do Brasil. Imaginem o que eu não enfrentei para conseguir isso, com objetivos institucional, integração e social. Depois eu deixo para vocês. Mas qual que era o principal? Valorização da mulher no Ministério Público. Valorizar a promotora de justiça, desde a substituta até a procuradora de justiça. Integração entre as promotoras e procuradoras de justiça, com eventos, com palestras, com sensibilização e aproximação da sociedade, que isso a gente já faz e acredito que a gente faz bem. Fizemos alguns eventos, lançamos 2 livros, Mulheres, Sua História no Ministério Público e As Especialistas. Porque sempre os livros, os especialistas são só homens. Ou uma ou outra mulher. E a gente quis mostrar que tem o quê? Especialista não só na violência contra a mulher, não só na infância, mas no crime organizado, no meio ambiente, na improbidade administrativa, nos grupos especializados de combate ao tráfico de drogas, e por aí vai. Tem mulheres muito competentes, extraordinárias, mas no aspecto atingível. Fizemos alguns eventos,
a corrida, que eu faço essa corrida de promoção de igualdade de gênero para homens e mulheres. Fizemos alguns seminários, Mulheres para Frente, convidamos a Cristiana Arcangeli, a Gislaine Carésia, a Sandra Jardim, que é procuradora de justiça, e ela falou o seguinte: nunca ninguém me convidou para falar num evento como esse. Só que ela dava assim um show, então você ficava falando, meu Deus, que talento que ninguém viu. Claro, ela atuava no júri muito bem, atuava no Tribunal de Justiça, ela é procuradora de justiça, atua já no tribunal, mas para contar para nós a história dela, nunca ninguém falou sobre isso. Então, a gente quis dar voz para essas mulheres. Olha lá, fizemos esse evento. Depois, outro Mulheres para Frente, para falar de saúde no trabalho. Fizemos, sim, o trabalho de câncer de mama. Fizemos uma homenagem para a juíza Tatiane, quando ela sofreu o atentado no fórum, que isso eu fiquei muito sensibilizada com isso. E ela é uma amiga minha, então acho importante a gente também prestigiar as mulheres que nos prestigiam, quando ela estava numa situação de risco. Aqui esse evento foi interessante, o doutor Guto Barrichello participou. Como engajar os homens, que para mim é o maior desafio, e são eles que ainda são os líderes, e são eles que vão aí abrir as portas para nós. Se a gente não meter o pé na porta, eles abrem. Mas qual é o importante para eles se engajarem? O que você, como líder, está fazendo para promover a igualdade de gênero? E para combater a violência contra a mulher? Aí eu chamei homens representantes da Justiça Eleitoral, do Tribunal de Justiça, da empresa, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, para falar o que vocês estão fazendo para cobrar deles de uma forma indireta, mas também para que eles sirvam de exemplos para outros homens. E aí eu fui questionada pelas minhas amigas feministas. Só tem homem, você está dando muito protagonismo para o homem. Eu falei, não, não tem só homem. As debatedoras eram mulheres. Mas se a gente olhava na mesa, eu nunca deixo uma mulher sozinha, sempre no mínimo duas, elas eram debatedoras e bem questionadoras, mas eles estavam lá mostrando o trabalho que eles estavam fazendo para as mulheres, porque a gente tem que exigir isso também. E todos eles, ó, o doutor Carlos, o procurador regional, ele estava fazendo um trabalho de incentivo à participação política das mulheres. O doutor Felipe Locke criou, a meu pedido, a diretoria da mulher. O doutor, é que a gente chama ele de Melo Jude, o Jude, lá, ele não tem cara, mas é desembargador, ele condena todos os casos de estupro, com base na palavra da vítima. Ele dá credibilidade para a palavra da mulher. O Lírio Cipriani, que é do Instituto Avon, faz um monte de coisa para a mulher. O doutor Guto Barrichello, que eu me aproximei dele por causa do botão do pânico, que eu achei extremamente interessante essa iniciativa. E o defensor público, que é maravilhoso, que faz o trabalho também com os agressores. Mas aí foram 12 homens, para mostrar o que eles estavam fazendo. Aqui da Tatiane Lima. Só para a gente, vou passar esses aqui rapidamente, aqui são as diretoras, minhas colegas. Isso aqui também vou passar mais rapidamente, que é uma questão de que existe uma relação entre a violência contra a mulher, a violência doméstica e a desigualdade de gênero. Se nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher, isso tem uma relação desproporcional com o ranking que nós estamos na promoção da igualdade de gênero. Infelizmente, nós não estamos no 5º lugar. E qual é o pano de fundo disso tudo? Qual é, gente, o pano de fundo? O machismo, que não aceita que as mulheres ocupem os locais em que elas têm os direitos de estarem. Nada mais do que isso. O machismo que controla, o machismo que proíbe, o machismo que limita, e muitas vezes o machismo que mata. Não só mata a mulher no feminicídio, mas o machismo que mata, muitas vezes, os nossos sonhos. Os nossos sonhos. De podermos ser, sim, boas mães
e extraordinárias profissionais. Para nós, extraordinária, não para eles. O mundo é dos homens? Eu não vou falar, só vou mostrar. Que é para consolidar tudo o que eu falei. Eu imagino a situação daquela mulher lá em cima. Estão vendo? Tem uma mulher na foto. Dessa. Dessas três. De nenhuma. De nenhuma novamente. De nenhuma novamente. E o concurso para promotor? Mas representatividade importa, para eu encerrar. Olha como a França chama para o concurso para magistrados. Alguma dúvida de que o futuro é feminino? Era uma vez uma menina que tinha um sonho. Ela tinha um sonho que quando ela olhava o pai dela, ela falava o seguinte: pela falta de representatividade, ela falava: eu quero casar com um homem como ele, que era um juiz e hoje é um desembargador. Mas por tudo que eu vi das mulheres da minha família lutando e das mulheres da sociedade, que são vocês que me representam, eu mudei esse sonho. Meu sonho não foi casar com um homem como ele, meu sonho foi ser como ele. Eu não sei se eu consegui, essa menina sou eu, mas eu estou próxima. Muito obrigada. Em homenagem ao meu pai, que é esse que não deixava eu mexer nos processos dele, quando ele chegava em casa cheio de processo, eu queria pôr ele, não põe a mão aí. Aí eu falava, eu quero casar com um homem que nem ele. Não, ele mesmo me ensinou a pensar que eu poderia ser igual a ele, e não precisar casar com um homem como ele. Mas eu também escolhi mal, depois que o outro não queria nem deixar eu ir para a comarca. Mas, enfim, pelo menos eu tive a minha liberdade de escolha, em homenagem ao meu pai. Sempre é tempo de despertar. Muito obrigada e não deixa que o machismo matem os sonhos de vocês. Nós vamos subir o telão e voltar para o plenário agora. Peço aos debatedores e as palestrantes. Essa mulherada arrasa mesmo. Estamos recebendo também a doutora Daniele Quinelato, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB. Seja bem-vinda. E estão me cobrando para não esquecer de avisar que vai ter sorteio dos livros. Bom, agora nós vamos abrir o bloco de discussão. Nós temos aqui os debatedores que poderão se manifestar por 5 minutos ou fazer algum questionamento às nossas convidadas dessa noite. Vou passar, começando pela Elisa, dando voz a Elisa agora, no momento. Oi? Então tá. Eu vou começar perguntando para a Karina. Deixa eu botar meu óculos. Esse. Então, a Karina, não só a Karina, também como a Gabriela, as duas, né, falaram de mulher não vota em mulher, não é? Que tem isso aí no inconsciente nosso, como foi falado, não é?
Então, eu queria saber de você e também depois também com a Gabriela, as duas que falaram nesse assunto. Afinal, está no nosso inconsciente que mulher não vota em mulher ou mulher vota em mulher? Aí nós tivemos o caso que você falou, né, que eram 4, né, e só foi eleita uma. Então, eu gostaria de saber primeiramente isso. O que você acha? E você também. Obrigada pela pergunta, Elisa. Esse é um tema que eu refleti bastante, porque, de fato, né, estatisticamente, né, como a gente tem 52% de eleitoras, né, e menos de 10% de representantes, e fica aquela indagação, os números não batem, né? Será que mulher, então, não vota em mulher? E aí, refletindo muito sobre o assunto, eu tenho o meu palpite, né, que isso não foi uma pesquisa empírica, eu não fui, como a Patrícia fez a campo, perguntar para as eleitoras por que não votam em mulheres. Eu adotei a postura, hoje eu voto em mulheres só quando não é possível, viável, aí sim tem que acabar escolhendo um homem, porque a gente tem também que ter como prioridade votar num candidato bem qualificado, né? E quando tem 2 bem qualificados, a minha posição é escolher pela mulher. E o que eu pude apurar? Só se ganha eleição com dinheiro e visibilidade, que é feito através do tempo de TV e de rádio. E o que acontece? E também, né, os que já estão eleitos, e como há não tão pouco tempo atrás a gente tinha 100% de homens nos poderes públicos, então fica muito mais fácil para quem está eleito ter visibilidade através mesmo da imprensa, né? Não dependendo tanto do tempo de TV. E quando a gente fala de tempo de TV, tempo de rádio, distribuição disso, distribuição de fundo partidário, quem faz isso são os dirigentes partidários. E os dirigentes partidários são homens. Por isso que eu falei que aquela consulta feita pela senadora Lídice da Mata, ela é muito importante, porque se o TSE interpretar a legislação falando que é obrigatório ter 30% de cotas nos partidos políticos, nos órgãos de decisão, nos cargos de decisão, que são dos diretórios, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um avanço, né? Claro que aí tem aquele todo receio, mas vai colocar a filha, que na verdade só vai ser figurativa. Mas uma hora ou outra a filha ou a esposa se rebela. Eu tive um caso de uma prefeita que ela foi eleita no lugar do marido porque o marido foi ficha suja. E aí ela se empoderou e o casamento ruiu. Aí ela mandou ele passear e assumiu o mandato. Quando ela foi à reeleição, o maior opositor era o marido, que lançou um outro amigo qualquer dele e tentou fazer de tudo para ela não ganhar a eleição, e ela foi reeleita. Hoje, né, ex-professora, ex-primeira-dama, prefeita, empoderada, né, divorciada e muito feliz. Mas, de fato, aconteceu isso. E tem uma outra falácia que sempre se fala em relação à mulher na política, que as mulheres não se interessam pela política. E aí vem uma dúvida que é baseada num aspecto numérico, né, diferente do outro que foi mais empírico. Por que a gente tem, então, 44% de filiadas nos partidos políticos? Será que esses 44% não têm interesse nenhum na política? Porque aí não precisa, não tem uma obrigação de se filiar. Então fica essa dúvida. Esse é o meu pensamento. Eu acho que, de fato, não é que mulher que não vota em mulher. É que as mulheres candidatas não são vistas e não têm dinheiro para a campanha. E aí não se ganha eleição mesmo. Ok. E também, posso continuar? Já falo. E também, né, quando fala de mulher que não vota em mulher e questão da igualdade e tudo mais. No estado de São Paulo, nós tivemos só 2 mulheres negras que foram deputadas estadual, né? Que é a doutora Teodosina, que ainda está viva, não é? A gente se encontra por lá. E agora, depois passado mais de 60 anos que ela foi eleita, então entrou a Leci Brandão. Então, a gente vê a representatividade. Então, eu, enquanto mulher, enquanto negra, eu me vejo assim
nós já nos vemos sem quase representação, como a doutora mostrou lá, que às vezes a gente não nos vê em mesa. Quando eu falo nos ver, eu estou falando da mulher, né, da questão feminina. E, então, uma negra, então, para mim, é pior ainda, não é? Então, isso aí é assim, muito frustrante, mas nem por isso a gente deixa de lutar. E também, eu posso já fazer toda a minha fala, perguntar? É isso, Érica? Pode, sim. Só manter meio rapidinho. Então, tá, já vou falar meio rápido aqui. E quando, com a doutora Patrícia, queria perguntar o seguinte, na sua pesquisa, que você pesquisou muitas pessoas, não é? Pesquisou mulheres ou homens negros? Mulheres, né, na sua pesquisa, que foi grandiosa. Olhe, na verdade, eu não consegui me dar ao luxo, minha pesquisa não tinha recorte racial, eu não consegui me dar ao luxo de escolher os meus entrevistados, porque foi um custo conseguir que alguém me atendesse. Eu fui conseguindo, eu fui mudando de estratégia pelo meio do caminho, lá pelas tantas, ninguém tinha me respondido nenhum e-mail, eu comecei a usar o nome da universidade. Até então, eu estava uma pesquisadora pela Fundação Carlos Chagas, e aí eu fui indo, consegui entrevistar 32 pessoas. Nenhum se autodeclarou negro. Tá? Isso. Não é nenhuma novidade para nós, né? A gente sabe o quanto a Faculdade de Direito foi excludente. Eu mencionei aqui a que surgiram os cursos de Direito e que público eles atendiam. E essa abertura para um recorte de raça e de classe aconteceu muito recentemente. Sim. Tá? Então, eu acho que ainda vai um tempo para rodar isso. Eu tenho aluno negro, hoje, estagiando em grande escritório, nesses grandes escritórios. Então, eu acho que isso vai acontecer, mas acho que a gente ainda tem um longo percurso. Ok. E, doutora Gabriela, quando você fala, né, que o concurso ele é igualitário, ele está invisível ainda, né? E daí, indo mais para frente, até chegar para ser pessoal, que você já vai ser visualizado. E isso aí, você também falou que não viu, só conhece 2, me parece, né, que chegou. E isso daí devido à dificuldade que nós, negros, temos para chegar até a faculdade, até chegar nesse nível que vocês chegaram, não é? Então, realmente, é uma situação que está melhorando, a gente viu que está melhorando, mas que ainda temos muito que lutar, não é? Pois não. Pode me chamar de Gabriela. Eu vi um projeto muito interessante que é para incentivar e capacitar as mulheres negras para prestarem esse tipo de vestibular e concurso. Então, a gente adota como coach, como mentoring, essas mulheres, essas meninas, para que elas sejam preparadas e tenham as mesmas oportunidades que aquela menina branca que está numa escola de alto nível, que vai entrar numa faculdade classe A e terá mais facilidade para passar num concurso público. Então, eu gostei muito desse projeto e já me coloquei à disposição delas. Quando você falou, só para dar a minha opinião aqui da questão da mulher não vota em mulher, gente, eu infelizmente, e desculpa pensar isso, para as mulheres que não estão muito envolvidas aí na luta dos direitos das mulheres e que fazem um julgamento muito severo das mulheres, eu ainda acho que existe sim um preconceito de votar nas mulheres. Desculpa falar isso, Karina, não, mas tem professora sim. Patrícia. Isso é eu percebo. Elemento, assim, é como a Karina falou, eu faço questão
em podendo. É óbvio que eu não vou votar numa mulher que tenha ficha suja, que tenha problema aí com outras coisas, enfim, ou que não tenha, de alguma forma, uma empatia. Mas dentro do possível, e é 90%, porque eu aprendi a não julgar as mulheres, eu acho que cada uma tem que ter o seu jeito, o seu estilo e a sua história de vida, e a gente tem que respeitar, eu procuro votar nas mulheres. Mas é uma chavinha que virou, em determinado ponto. Ok. Tá bom? Me sinto contemplada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós temos um problema de horário aqui na casa, nós podemos ficar até às 10 da noite. Então, eu vou propor que todos façamos os debatedores, todos passem por todos os debatedores, respeitando os 5 minutos, façam suas colocações para que elas possam responder e fazer as conclusões no final. A plateia, que pode ser que eu não tenha condição de dar tempo, mas pode fazer por escrito, nós passaremos todas as perguntas às debatedoras para que a gente possa depois passar a resposta. Então, agora eu vou passar para a doutora Daniele Quinelato, presidente da OAB Mulher de Limeira. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Ótimas palestras, assim, brilhantes. Eu me emocionei com a última palestra da doutora, comecei a chorar, porque foi assim, muito emocionante, porque é o que eu vivo na pele tudo isso que vocês falam, né? Como advogada. Graças a Deus, a OAB dá um respaldo para a gente. O presidente da OAB São Paulo é incrível. A nossa comissão da mulher aqui em Limeira se fortaleceu, né, nesses últimos anos. Nós saímos de dentro da casa para atender a população, para falar, para chamar a atenção, né, fazendo toda uma mudança, mas ainda nós temos muito ainda que caminhar, né? Por exemplo, uma advogada me procurou, falou que ela teve uma gravidez difícil e que o juiz da vara onde ela trabalhava, da cidade dela, não permitiu, suspender os prazos por um tempo até que ela pudesse ter a criança. Ela não tinha como colocar uma colega no processo. Foi uma situação muito complicada, né? Eu até questionei ela se era na vara de Limeira, né, para que a gente pudesse conversar com o Poder Judiciário. Mas aqui eu nunca vi um caso, aqui em Limeira, desse tipo, né, do juiz não ter essa sensibilidade, né? Quando que aconteceu isso? Olha, ela me procurou no começo do ano, quando nós tivemos uma reunião da Comissão da Mulher Estadual. Tem uma lei agora, né? A Lei Ana Júlia, que foi a presidente da OABDF, que batalhou para conseguir isso, porque ela teve um problema também com essa questão de... A filha dela nasceu prematura, porque ela não teve oportunidade de sustentar na frente, né, de outros homens, acabou passando nervoso, tudo. Teve um debate na época com quem estava lá no CNJ, à frente do CNJ, e isso surgiu uma lei falando que tem que suspender os prazos quando é uma advogada nessas condições, não de uma banca grande. E também preferência nas sustentações orais e audiências. Já tem uma lei que chama... Não, o apelido é Lei Ana Júlia, que é o nome da filhinha da Dani. Então, nós passamos por esse tipo de dificuldade, né? E nós também procuramos aí, né, uma ajudar a outra, né, ter os respaldos, mas é difícil, é muito difícil. Nosso teto é de vidro, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Daniela. Agora passo a Amanda, que é representante do coletivo Voto Mulher. Boa noite a todos presentes, a toda a mesa. É uma grande alegria estar num evento como esse, desde a entrada, né, desde a primeira conversa com a professora, com a doutora Karina. A gente vê assim uma sensibilidade, uma preocupação com a Gabriela, né, no sentido, ela tá trabalhando. Então, assim, a gente vê o diferencial de um evento para mulheres feito pelas superpoderosas, né, muito bem organizado. Parabéns, né, e com essa mesa, com esse que prestígio, né? A nossa cidade está podendo receber essas 3 profissionais. Eu participo de um coletivo que foi fundado em 2016, com o objetivo de trabalhar por maior representatividade da mulher
né, na política, e naquele momento das eleições, ele surgiu com as eleições, a gente abre um espaço dentro das redes sociais para que essas candidatas, né, as candidatas a vereadoras se apresentem. E eu quero começar perguntando aí, né, a Karina fala da necessidade da visibilidade, do dinheiro, da educação, o dinheiro está difícil, o panorama é muito mais complicado, é triste, é pesado, por um lado é muito emocionante, mas por um lado a fala de vocês é muito pesada, né? Dá um pouco de desesperança, de a gente perceber que a dificuldade é muito maior do que a gente imagina. E essa questão, como a educação ela vai acontecer, a gente sabe que demora muito mais, né? O dinheiro está muito difícil aí. Como que você avalia essa questão dos espaços das redes sociais? É uma alternativa? É por aí que a gente tem que ir? Os coletivos se juntando, os grupos, a organização da sociedade civil para buscar, né? Adorei a metáfora, né, do pé na porta, e a gente está vendo que está sendo mais ou menos por aí, né? Gostaria de perguntar também para a professora Patrícia, como que ela tem observado as alunas, né? Se elas estão vindo com essa consciência do preconceito, se existe, se a rivalidade permanece entre elas, ou se existe a sororidade. Que eu acho bastante importante para poder reverter esse quadro, de baixo para cima, né? Vamos pensar assim, de quem está chegando, você vai conseguir reverter isso. E, Gabriela, eu fiz um pouquinho, eu fui fazer a tarefa de casa antes de vir para o evento, né? Vi os conteúdos de vocês, coisas fantásticas na internet, e eu eu queria saber um pouco da sua experiência com os grupos de reflexão, né? Como que tem acontecido, o que você pode, com os agentes de violência, o que você pode falar para a gente. E assim, se desse tempo, rapidinho, queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês enquanto feministas. A gente tem uma dificuldade das mulheres se declararem feministas, e eu fico tão feliz quando vocês, né, falam aí que são feministas, e a gente sabe que com isso a gente pode estar sensibilizando outras mulheres para uma causa que é nossa, que traz o bem tanto para as mulheres quanto para os homens. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Agora vou passar a palavra a Joyce Campos, que é assistente social e articuladora da rede Elsa Tanque de Atendimento Integrado à Mulher. Bom, primeiro, boa noite. Eu agradeço o convite, o momento aqui, parabenizo já, né, doutora Patrícia, Karina, Gabriela. Olha, excepcionais é uma palavra muito legal para vocês agora. Foi muito rico, né, tudo que eu pude ouvir aqui hoje. Eu gostaria de pincelar um pouco, eu acho que as perguntas que eu tinha que a Amanda conseguiu colocar elas, então, de uma forma muito brilhante, e faço minhas as palavras, as perguntas dela, mas dar uma pincelada só, um pouquinho sobre a violência no mundo universitário, que foi trazido aqui pela professora Patrícia, né? Falar um pouquinho que eu não pude sentir tanto isso, por quê? Porque eu, como assistente social, estudei numa área do cuidado, né? Assim como a gente percebe que, nível superior, na área do cuidado, a maioria é mulheres, diferente, né, da área de direito, engenharia e assim por diante. Então, eu também senti, um tanto quanto de forma intensa, uma certa violência contra os homens, quando eu estava no nível universitário, né? Os homens que estudavam serviço social, os homens que estudavam enfermagem, pedagogia e etc. Então, a gente vê aí uma questão muito cultural, nós vemos, né? Que precisamos trabalhar de forma intensiva. E também um pouquinho, dando continuidade, é bem complicado, porque quando nós percebemos a grandiosidade do problema, né? Aí nós ficamos bem assim, e agora? O que fazer? E aí, quando você pensa que não, passei do nível da universidade, você vai para a carreira e você continua sendo violado na sua carreira, né? Mulheres sofrendo violência e talvez deixando de fazer suas escolhas, como foi muito bem dito pela Gabriela, por conta de pressões culturais mesmo, que estão aí dentro de nós, né? Sentindo cada vez mais a culpa pelas nossas escolhas, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho, e cabe a pergunta, que foi a última que a Amanda trouxe aqui, a essa questão, né, de como trabalhar todas essas questões na nossa sociedade, né?
E creio que se cada um fizer isso dentro do seu campo de atuação, isso vai se tornar uma coisa grandiosa cada vez mais, né? Mas nós que trabalhamos diretamente com a mulher na rede e mulheres vítimas de violência e nos deparamos com as famílias também, né, que estão dentro dessa questão da violência, eu acredito muito no trabalho com o agressor. E também queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Obrigada, Joyce. Agora, doutor Barrichello. Ele, o doutor Barrichello. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite da vereadora Érica Tanque e parabenizar todas as expositoras. Eu vou ser bem breve aqui, em razão do adiantado da hora, mas aproveitando o contexto do que foi falado, vou dar alguns dados que eu acabei de atualizar. Sou representante do Poder Judiciário. Nosso Tribunal de Justiça de São Paulo conta com 360 desembargadores, né, que estão lá no tribunal. Desses 360, 23 apenas são mulheres. Nós temos um órgão especial que representa, né, esses 360. Esse órgão especial é composto por 25 pessoas, 25 desembargadores. Os 25 são homens. Amanhã teremos eleições para o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, aproveitando o que foi dito pela doutora Gabriela, também pela doutora Karina, com relação, então, ou seja, órgãos, no caso público, da Justiça e eleições. Amanhã teremos eleições para o Tribunal de Justiça. Hoje, né, o Conselho Superior da Magistratura, ele é composto de 7 membros. Desses 7 membros, os 7 são homens. E amanhã, todos os candidatos homens. Não há uma única candidata mulher para a cúpula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, ficam esses dados aí para reflexão. Agradeço daí, e se tiver mais algum tempinho eu volto a fazer algumas ponderações e me coloco também à disposição, mas em razão aqui do adiantado da hora, quase 10, né, eu já agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo mais uma vez a Érica pelo evento e a todos pelas exposições. Muito obrigada, doutor. Acho que podemos seguir a mesma ordem das palestras e já aproveitando para colocar já as suas considerações finais junto às respostas, para que a gente possa encerrar, infelizmente, o evento. Muito obrigada. Pelo adiantar da hora e considerando que eu já falei muito na primeira resposta, eu vou direto à pergunta aqui da Amanda em relação às redes sociais. De fato, as redes sociais foi um marco importante na eleição, né? Nas eleições passadas já foi permitido, ainda havia um desconforto ainda das regras, e nessa nova eleição vai poder, inclusive, potencializar as campanhas através de link patrocinado. Eu não tenho como assegurar que as redes sociais viriam a equilibrar essa ausência dos meios tradicionais de se alcançar cargos públicos, mas tem um dado que é importante, que pode ser utilizado como precedente e pode ser um instrumento, sim, que deve ser muito usado e abusado pelas mulheres, porque é um meio mais aberto para todos. Teve uma deputada estadual no Rio Grande do Sul, na eleição passada, há quase 4 anos, que ela foi eleita somente pelas redes sociais. Ela não gastou nada na campanha, e como na época não podia link patrocinado, ela fez só trabalhos pelas redes. Tem um pequeno detalhe ali. Ela era uma mulher ativista, ela teve o filho sequestrado, uma tragédia, sem dúvida nenhuma, e ela participava de um grupo de mães de filhos desaparecidos. Então, assim, o trabalho social que ela tinha voltado para essa causa e a exploração que ela fez das redes sociais acabou fazendo ela se tornar uma deputada estadual no Rio Grande do Sul.
Esse é o único fato que eu presencio. Quando eu tenho debates com cientistas políticos, que aí seria um profissional adequado para responder essa questão, eles não acreditam tanto assim no potencial das redes sociais, porque os meios tradicionais, em especial o dinheiro, ainda é um mecanismo muito forte. Doutora Patrícia. Amanda, quanto às minhas alunas, o que eu posso dizer são muitos anos, são 28 anos de magistério e foram muitas alunas nesse tempo. Inclusive, eu sou famosa pela quantidade de orientandas, desde sempre, desde antes de eu trabalhar com igualdade de gênero, desde a época em que eu dava aula de direito do trabalho, porque eu sou conhecida por ser exigente e a maioria dos rapazes fugia um pouco do nível da exigência. Então, o que eu vivo? Eu vivo uma realidade em que as meninas têm que se dedicar muito mais para serem igualmente reconhecidas, né? Isso é uma coisa que apareceu também na minha pesquisa. As mulheres tendo que mostrar muito mais resultados e para conseguir a mesma coisa. Eles já vão com uma certa tranquilidade, como se o jogo estivesse ganho, né? Mas eu acho que as meninas descobriram isso cedo. Tá? Elas estão se qualificando muito. Eu digo assim com a maior tranquilidade, que são a maior parte dos melhores alunos, em todos os níveis. Eu dou aula para graduação, mestrado e doutorado. Por sinal, a doutora Gabriela acabou de ingressar no nosso mestrado. Olha o nível da orientanda que eu vou ter, né, gente? E hoje as meninas estão se mobilizando também. Dentro da universidade existem coletivos feministas, tá? Que estão fazendo acontecer. Eu conheci a Karina num evento promovido por um desses coletivos, falando das mulheres na Constituinte, na política. Bom, com relação a Joyce, eu estou focada exatamente na questão do cuidado. Cuidado que, quando ele é realizado pela mulher na família, ele é apropriado pela família, aquelas muitas horas de trabalho. Ele é apropriado pela família em nome do afeto. Hoje, o IBGE fala que a mulher tem 25 horas de trabalho doméstico não remunerado, em média, enquanto o homem tem 10. Ele entra sempre em caráter de ajuda, ou seja, quando ajuda, ele não é papel principal, ele é só coadjuvante, né? Então, eu acho que toda a questão está em trazer o privado para ser pensado junto com o público, porque enquanto as mulheres forem sobrecarregadas por toda ou quase toda essa responsabilidade familiar, elas não vão ter as mesmas condições no espaço público, tá? Então, tem até a minha fala do evento do Congresso Estadual da OAB Sergipe. Está na página da OAB Sergipe, a minha cara com o dedo assim. A frase que eles pegaram da minha fala foi assim: enquanto houver injustiça na esfera doméstica, haverá teto de vidro na advocacia. Teto de vidro na advocacia e em todos os outros espaços. Bom, eu estou agora criando uma disciplina para o mestrado, ou seja, a doutora Gabriela vai já entrar cursando a disciplina Trabalho, produção e cuidado, para discutir exatamente essas questões. Discutir, inclusive, o nosso direito do trabalho. Por que o trabalho doméstico remunerado foi tão recentemente equiparado aos demais tipos de trabalho subordinado? E a grita que houve na sociedade brasileira por conta da equiparação das domésticas, quer dizer, uma sociedade ainda escravocrata, né? Isso vem dessa nossa tradição, dessa nossa origem escravocrata e também do fato de que o trabalho das mulheres é apropriado gratuitamente, né, desde sempre. Para o doutor Barrichello, eu queria indicar, embora ele não tenha falado
a meu respeito, eu queria indicar uma tese que está disponível na internet. É a tese de uma colega no meu projeto novo de pesquisa. É a Veridiana Paraíba, com H e Y Campus, na Federal de Pernambuco. O título da tese dela é A Chegada das Meritíssimas. Ela faz uma pesquisa empírica, ela é uma pesquisadora das ciências sociais, ela faz uma pesquisa empírica sobre as mulheres nos tribunais e a questão da ascensão nos tribunais. Ela fez entrevistas. Tá? Então, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu esqueci de responder alguma coisa. Obrigada. Obrigada, doutora. Agora, a doutora Maria Gabriela Prado Mansur. Que dificuldade falar depois da professora Patrícia. Mas saiba que para mim é uma grande honra, professora, ter conseguido ingressar aí no mestrado do Mackenzie, e eu queria muito ser aluna da senhora. Muito obrigada. Queria falar para o doutor Barrichello que eu perguntei uma vez para o meu pai por que as mulheres... Não, eu questionava, só tem homem, não sei o quê. Ele fala o seguinte, mas agora que as mulheres estão chegando no órgão especial, porque o órgão especial são os 25 desembargadores mais antigos do tribunal. E se as mulheres demoraram mais para ingressar na magistratura, elas vão demorar mais para chegar no órgão especial. Então, nós vamos esperar. É isso? Não existe alguma medida que a gente possa tomar para acelerar esse processo para o ingresso das mulheres nos órgãos especiais? Ou talvez abrir a possibilidade de ser eleita para mulheres, talvez, que não componham um órgão especial? É necessária uma modificação legislativa, mas eu acredito que seja um caminho do que ficar esperando as mulheres chegar até lá. A mesma coisa no Ministério Público, porque só pode ser eleita procuradora de justiça, que é como se fosse juiz, desembargador, promotora, procuradora. Para nós chegarmos à segunda instância, demora muito. Então, provavelmente, as pessoas da minha faixa etária e do meu concurso, de uns 20 anos para baixo, não conseguirão chegar à procuradora de justiça e, portanto, nunca terão oportunidade de serem eleitas para nenhum cargo de liderança, nenhum cargo de poder do Ministério Público. Então, acredito que nós tenhamos que analisar isso para poder abrir essas portas e não ficar esperando. A outra pergunta, essa aqui foi só para o doutor Barrichello, porque eu sei que ele compactua do meu entendimento. Agora, em relação à pergunta de feministas, enfim, é lógico que eu me declaro feminista, porque eu trabalho desde cedo com mulheres e eu sempre fui muito ligada nessas questões. Como eu disse, eu tenho mulheres muito fortes na minha família que me ensinaram não a ser feminista, mas a lutar pelos meus direitos. E aí eu acredito que o feminismo é muito isso. Hoje em dia eu não luto pelos meus direitos, eu luto pelos meus e pelos direitos das mulheres que me antecederam, das mulheres que estão aí me sucedendo e da minha geração. Acho que isso é o feminismo, porque se a gente criar um estereótipo do feminismo, a gente afasta também, não só das mulheres, das meninas mais jovens, como dos homens também. Então, para mim, o feminismo nada mais é aquela pessoa, aquela mulher, que em vez de ficar reclamando e julgando e apontando o dedo, ela levanta e vai à luta pelos direitos dela e os direitos das outras mulheres. Mas eu queria deixar aqui, que eu me lembro dessa situação, eu falava muito para minha filha, eu já contei isso, eu vou contar de novo. A minha filha, quando ela era adolescente, de 13, 14 anos, ela tinha vergonha de eu falar que eu era feminista. Mãe, para! Por quê? Porque, olha só, na cabeça dela, a feminista era aquela mulher que não depilava o sovaco, as axilas. Então, ela falava, mãe, para! Vai parecer aquelas mulheres que não depilam o braço, fica toda peluda. Eu falei, qual seria o problema de ser assim? Mas ela criou um estereótipo na cabeça dela que ela não queria aceitar que a mãe dela fosse feminista, porque para ela era isso. Então, isso eu acho errado, porque você afasta. A feminista, para mim, não é um estereótipo.
A feminista, para mim, hoje em dia, é um estilo de vida que você adota em prol dos direitos das mulheres. E isso eu vou lutar agora, pro resto da minha vida. Só para falar que agora, com 18 anos, minha filha se fala feminista, e aí eu me ferro, porque ela quer sair com os decotes enormes, sem sutiã. Eu falo, Camila, põe sutiã, o que é isso? Mãe, feminista, liberdade, eu vou do jeito que eu quiser. E ela fala que eu sou a feminista mais machista que existe. A minha fala mesmo. Mas às vezes nós temos esses viés. Quando é com a nossa filha, a gente fica, eu falo, tem o mundo ideal e tem o mundo real. Mas ela é maravilhosa. E em questão do grupo dos homens, é muito rápido o que eu vou falar. Eu sou promotora há 14 anos e atuo há 10 com violência contra a mulher. E fiz vários projetos de empoderamento feminino, de promoção de igualdade de gênero. Eu acho que eu consegui incentivar as mulheres a denunciar mais. Acredito sim no poder da internet, no poder das redes sociais, não para uma eleição, mas para divulgar o trabalho, incentivar. Eu fui muito criticada no começo, enfrentei aí uma batalha e hoje em dia muita gente faz o que eu fazia há 5, 6 anos atrás. É claro que quando você fica visível, você se torna algo, mas são escolhas, porque tem um outro lado que é muito bom de você poder divulgar o trabalho, não para você, mas para as outras pessoas. Eu adoro inspirar as pessoas, talvez eu tenha isso muito dentro de mim. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu via que as mulheres denunciavam mais, mas a violência não diminuía. E aí eu pensei o seguinte, também quando está todo mundo indo para um lugar, eu gosto de ir para o outro. Eu falei, eu vou mudar a estratégia. E eu comecei a ver projetos nos Estados Unidos que, de fato, diminuiriam a violência. E aí eu vi esse trabalho com os homens. Trouxe para cá, adaptei, já tinha uma promotora no Rio Grande do Norte, Érica Canuto, que fazia esse trabalho, e eu acabei desenvolvendo aqui em São Paulo para trazer os homens, não só para o debate, porque eu não estou falando nesse momento com o líder que vai, enfim, mas eu estou falando com um homem que está dentro de um ciclo de violência. E que se ele não sair desse ciclo, se ele não tiver também o rompimento desse ciclo, não adianta só a mulher sair, porque ele vai cometer contra ela ou contra outras mulheres nos próximos relacionamentos. E 65% dos homens são reincidentes. Eles já cometeram essa violência. Porém, 50% das mulheres retomam os relacionamentos. Então, se você não fizer um trabalho de ambos os lados, você não vai ter tanto sucesso, ou talvez nenhum, no combate à violência contra a mulher. E aí eu fiz esse projeto, e no começo era só eu, hoje em dia nós temos uma equipe, esse projeto está em várias cidades, já é lei em Taboão da Serra, e não sei se vocês viram, o Dória acabou de sancionar a lei Tempo de Despertar, que é o trabalho com os agressores, que é um resultado muito positivo. Se você me perguntar se funciona, hoje, no dia de hoje, em que eu tive 2 projetos de manhã, eu vou falar para você que algumas vezes eu fico na dúvida, mas eu acredito. Porque dos 30 homens que tinham que ter comparecido hoje, 15 estavam lá, eles já estão no 10º encontro, e nenhum deles durante 6 meses, que é o tempo crítico, cometeu algum tipo de violência contra a mulher. Então, são 15 mulheres a menos que vão sofrer violência. Uma dessas 15 mulheres pode ser qualquer uma de nós. Por isso que eu acredito muito nesse projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós recebemos somente uma questão, aqui um questionamento. Então, eu vou fazer esse para... Acho que vem vindo mais, esses daí eu repasso para todos. Da Lívia, a todas as palestrantes e debatedores. Vai ficar difícil de a gente fazer com todas, Lívia, por causa do horário, já vencemos o horário. Uma vez que a baixa participação da mulher na política e nos demais espaços de poder é consequência do machismo e ele está presente nos lares, qual a opinião de vocês a respeito de propostas como a Escola Sem Partido, que por trás de um nome aparentemente ingênuo, traz perseguição a coletivos feministas e LGBTs e a professores que abordam os direitos das minorias? Começando com a doutora e repassando para as próximas. Eu sou ferrenha defensora das minorias, né? Então, sem dúvida nenhuma, fico muito preocupada com esse tipo de projeto, porque eu acredito muito na educação também. Eu acho que o ser humano ele se forma na infância. Depois, como a Gabi disse,
dá para acreditar numa correção, mas é muito mais difícil. Aqui temos um magistrado que atua na área criminal, também pode comprovar isso, que seria muito mais fácil cuidar de uma criança, cuidar da educação daquela criança para ele não delinquir, do que tentar recuperar um adulto. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente deixa de tratar assuntos tão importantes na fase escolar de uma criança, na fase de formação, isso vai trazer reflexos muito graves para o futuro. E me preocupa, sim, projetos dessa natureza. Eu estava conversando com a professora Patrícia lá atrás sobre a questão da inconstitucionalidade desses tipos de projetos já declarados em alguns de leis propostas por alguns municípios. Mas me preocupa muito isso pensando no que vai ser do país daqui 15, 20, 30 anos, com pessoas que foram formadas num ambiente que não se pode discutir direitos de minorias, não pode se discutir a questão do feminismo, os direitos LGBT. Não dá para admitir que, existindo pessoas que não têm a mesma preferência sexual do que as pessoas héteros, que elas possam ser ignoradas da sociedade. Elas devem ser acolhidas, elas devem ser aceitas e seus direitos devem ser observados. Então, por que a gente exclui isso de um ambiente escolar? Eu acho equivocada, na verdade, a interpretação que se está sendo feita em relação a esse projeto. E aí, para não me alongar mais, eu vou passar até para as demais. A Patrícia tem também bastante coisa para discorrer em relação a isso, para não tomar o tempo das outras debatedoras. Eu vou na mesma linha da Karina. Se a gente for olhar nossa própria Constituição, no preâmbulo já ela diz que que institui uma república democrática e pluralista, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. República democrática e pluralista. A nossa Constituição ela não se comprometeu só com a igualdade formal, né, com a fórmula que as outras todas contemplaram, do todos são iguais perante a lei, mas ela buscou uma igualdade material, né? E quando ela proíbe discriminações, ela não fala, eu não uso a expressão opção sexual, eu não acho que seja opção, é orientação. Não, mas não é essa questão. O que eu quero dizer é que a pessoa né? Ela é o que ela é. O que acontece é que algumas pessoas têm dificuldade de assumir uma orientação que não seja a hétero. Então, às vezes, elas demoram ou nunca, né? Então, as pessoas têm que poder se posicionar, as pessoas têm que poder ser o que elas são, manifestar as suas opiniões publicamente, desde que não ofendam outras, né? Eu me lembro do desconforto que foi aquelas primeiras manifestações públicas de afeto, né, antes da proibição da homofobia. Era um negócio assim escabroso. Eu faço supermercado em São Paulo, num shopping que tem um supermercado dentro, pela facilidade de parar com o carro dentro do shopping. É um shopping frequentado por um público LGBT. Então, assim, tem gente que não pisa naquele shopping porque ele é um shopping dos infernos, né? Então, é uma coisa complicada. Faltou uma coisa para você, Amanda. Faltou indicar aquele livro da Chimamanda, de uma autora nigeriana, Sejamos Todos Feministas. É um livrinho pequenininho que eu acho que resolve essa questão. Que a gente devia dar de presente para todos os amigos, para todas as amigas, tá? De preferência para os bem machistas, para entender que feminismo não é o contrário de machismo, né? Não é isso. Eu conheço o livro, eu queria saber um pouquinho da experiência pessoal mesmo de vocês. A minha experiência pessoal, eu venho do norte, eu venho de um estado extremamente machista, o Pará. Na minha casa, o filho homem e a filha mulher tiveram criações absolutamente diferentes.
A sorte da minha família é que eu nunca fui festeira, como a minha filha, né, que chega às 7 da manhã. Mas eu nunca fui festeira, eu sempre estive lá com os livros, os meus melhores companheiros, ou um bom filme, mais cult. O meu irmão foi criado para ser, como a maioria dos homens, principalmente no norte e nordeste do país, desculpa a expressão, o garanhão, né? E eu, a donzela. Na verdade, a donzela saiu de casa aos 22 anos para estudar em São Paulo e nunca mais voltou, né? Morou em República de Meninas, nunca mais voltou. Aos 22 anos eu me sustentava. Então, quando você se sustenta, ninguém paga as suas contas, né? É isso que eu acho que falta para a maior parte das mulheres que estão envolvidas numa situação de violência. É essa autonomia. Às vezes, existe a dependência emocional, mas a dependência financeira não existir já é bom, muito bom. É um passo para sair dessa situação de violência. Então, eu tive que me virar sozinha, eu tive que conquistar o meu espaço em São Paulo, convivo com jovem, basicamente, dentro de uma universidade, em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado. Eu confesso que tem uma hora que eu acho que todos os LGBTs vêm para mim. E uma vez eu comentei isso com uma aluna que era, uma orientanda que era, eu disse assim, olha, eu não sei mais o que fazer, eu acho que todos, cota para mim é de não LGBT. Aí ela me disse assim, é que você nos reconhece quando a nossa própria família nos discrimina. Então, isso dói muito de ouvir, isso dói muito de ouvir. Uma vez um colega me disse, você quer que a sua filha seja lésbica? Eu falei, claro que não quero que ela sofra. Né? Numa sociedade preconceituosa, claro que eu não quero, mas se ela é, eu prefiro que ela se assuma e seja feliz do que ela fique dentro de um armário sofrendo. Né? Então, assim, são temas delicados hoje. A escola tem que ser um ambiente democrático, tem que ser um ambiente em que tudo cabe. Na universidade, eu digo que a universidade é o lugar da diversidade. Tá? Se a gente voltar a fechar a universidade, está acontecendo isso. E voltar a deixar a universidade servindo a um ensino elitista, a interesses privados, nós vamos retroceder aí 200 anos. Acho que é isso, né? Muito obrigada, doutora. Obrigada, vereadora. Doutora Maria. Bom, Gabriela, referente à pergunta da Lívia. Eu acredito que as colegas tenham contemplado bastante essa fala, então não vou me alongar. Eu só, como militante dos direitos da mulher, como feminista e como promotora de justiça, sou contra qualquer tipo de violação a qualquer direito, seja constitucionalmente assegurado, seja o direito à felicidade, o direito à liberdade, porque todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser. Nas escolas, o que está acontecendo é uma inversão de valores, é um retrocesso para os direitos que já foram conquistados, e isso nós não podemos permitir. Temos que resistir, temos que lutar, ainda que de forma pacífica, como bem disse a professora Patrícia Tuma, mas, infelizmente, nós estamos, sim, vivendo uma era de retrocesso. Eu não acho que são minorias, mas, sim, pessoas que juntas formam uma maioria e que merecem todo o respeito da sociedade que se diz hétero, branca, de classe média ou classe média alta, que tem todas as oportunidades que muitas pessoas não têm. Que todas essas minorias juntas, a gente tem que pensar que formam uma maioria que tem que ter todos os direitos respeitados. Eu, como faço parte de uma classe com privilégios, e eu assumo esses privilégios, eu digo que se nós usarmos os privilégios para combatermos esse retrocesso e a violação de direitos, nós iríamos
não permitir esse tipo de violação. E aí eu falo por mim, falo pela minha irmã, Domitila, que é juíza, e que sempre me explicou isso. Não queira que as pessoas sejam iguais a você. Respeite o jeito das pessoas. Como eu sempre fui muito diferente, eu talvez queria que todos fossem diferentes como eu. Mas hoje eu consigo perceber que quem é muito diferente sofre muito. Sofre muito. Mas se essa pessoa se aceita com as suas diferenças, ela também consegue aceitar todas as outras pessoas. E para a gente se aceitar como diferente, a gente tem que ter um respeito da sociedade. E é isso que eu espero para todo mundo. E deixo aqui meu compromisso de sempre lutar por qualquer tipo, não só de violação de direito, por qualquer tipo de injustiça. Porque onde nós temos injustiça em qualquer lugar, nós temos uma injustiça de toda a sociedade. Com isso, eu encerro minha fala e falo mais uma vez para vocês que a mulher pode ser aquilo que ela quiser. Como agradecer a todas e ao Dr. Barrichello também por essa noite, pelo ensinamento, pela qualidade das falas. Acho que o único jeito é batendo palmas em pé para vocês. Meu muito obrigado.